Certa vez eu vi um vídeo de um pastor onde ele relatava, né, que no ensino dele acerca dos dons espirituais, ele disse que esse foi numa igreja ministrar, né, ali ele já pedia para que Deus ele manifestasse o Espírito Santo, né, os dons, o poder do Espírito Santo. E ele disse que o Espírito Santo ministrou no coração dele que aquela autoridade, né, aquele pastor daquela igreja, no coração dele, ele não desejava, né, que aqueles dons eles fossem manifestados. O principal, digamos assim, né, o pastor principal, o diretor daquele corpo, daquela igreja, ele tinha algo no coração dele que bloqueava a ação do Espírito Santo de Deus. Ele dizia, explicava que se você tem uma autoridade, né, se você é autoridade daquela igreja, daquela comunidade, você não deseja, né, que Deus se manifeste por algum motivo, né, que com certeza não é um motivo bom, né, o Espírito Santo não vai se manifestar, porque Deus é movido, né, por princípios. Deus não passa por cima da palavra dele, né? E um desses princípios é o princípio da concordância, né? Lá em Mateus, do capítulo 18, verso 19, diz: também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, verso 12, ele já conclui que nós somos membros uns dos outros, né? Por isso que um corpo, né? A minha mão, por exemplo, ela não pode agir, né, se a minha mente não querer que ela haja, né? O meu pé, ele não pode agir se minha mente não querer que haja, né? No corpo de Cristo também, fazendo essa analogia, é a mesma coisa, é a mesma coisa. Lá no verso 12, no capítulo 12 de Coríntios, diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então, aqui ele dá uma ideia que nós somos membros uns dos outros, que para agirmos nós precisamos de um vínculo, né? Nós precisamos de uma concordância. E não é à toa que lá no verso 18 o apóstolo Paulo continua a dizer: mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. Então, ele diz lá, na palavra, verso 24: porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muitos mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Então, gente, o que nós estamos vivenciando hoje, pessoas cristãos que se dizem cristãs, né, no dia a dia, muitas vezes elas não agem, né, de acordo com o que está escrito na palavra de Deus. Talvez seja por isso que nós, infelizmente, não vemos tantos milagres. Em Filipenses, o apóstolo Paulo ele vai falar que nós não precisamos ter apenas um ânimo, né? Ou seja, uma vontade, digamos assim, de estarmos unidos num determinado local com os outros irmãos. Ele diz assim: completai o meu gozo, né? Filipenses capítulo 2, verso 2. Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 1 de Coríntios, no verso 10, o apóstolo Paulo ele vai dizer também: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, né? Ou seja, há uma necessidade primeiro de um parecer, de uma concordância, né? Os irmãos precisam concordar em alguma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. Então você veja que a palavra de Deus ela não nos exorta a termos apenas aquela vontade de nos unirmos, né?
A palavra de Deus não nos exorta a, por exemplo, irmos para a igreja num domingo, né? Só para nos reunir, porque ali existem várias pessoas que não necessariamente são cristãs. Já começa por aí. E depois, mesmo que haja um cristão e mesmo que haja uma concordância em estar, ou seja, mesmo parecer, né, vamos dizer, uma mesma concordância em palavras, muitas pessoas não nutrem isso dentro do seu coração. A palavra vai nos explicar que nós somos um todo, nós somos um corpo. Esse corpo, ele não pode agir, né, se não houver, se algum membro, digamos assim, não estiver agindo em conformidade com o que a mente de Cristo ela quer, né? Então é essa alusão que a palavra de Deus ela vai dizer, né? E eu posso comprovar isso aqui nas Escrituras, aqui, ó. Eu vou citar aqui a passagem de Marcos, no capítulo 5, que vai do verso 34 ao verso 43. Aqui, a passagem, ela fala da filha de Jairo. E diz assim: estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para quem fadais mais o mestre? Eles falaram isso para Jairo, porque Jairo antes tinha dito a Cristo que a filha dele estava doente, né? Então os fariseus, com certeza aqui, né, os principais, né, como diz a palavra da sinagoga, disseram: para quem enfadais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga, ou seja, a Jairo: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse. Aqui é interessante, ele diz assim: não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, né? E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, no caso Jairo, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando lhes disse: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, né? A gente percebe que as pessoas que estavam dentro da casa, Jesus Cristo, ele pediu o quê? Pediu para que elas saíssem. E quem é que estava com Cristo? Aqueles que criam, aqueles que tinham fé, aqueles que não duvidavam da palavra, quais sejam Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago, né? E Jairo, Cristo já estava preparando o coração dele para crer, para não ser incrédulo. Então aqui, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os com ele e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Você percebe que Cristo entrou com Jairo. Jairo aqui já estava com a semente da fé dentro do seu coração. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzindo é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Existe outra passagem também, pessoal, aqui em Marcos, no capítulo 6, que também relata essa passagem, né? Só que Marcos, ele diz uma coisa aqui interessante. Ele diz: e chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro? Né? Aqui as pessoas já começaram a duvidar. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus presentes e na sua casa. E não podia, que é interessante que a palavra declara aqui, né, a quebra do princípio da concordância, né, para que a fé do Senhor ela opere, para que o Espírito Santo opere, para que o poder de Deus ele se manifeste. Nós temos que pensar como corpo, ou seja, nós temos que ter concordância, né? E aqui ele diz: e não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, e estava admirado da incredulidade deles, né? Então é interessante, ele diz aqui, né, o Filho de Deus não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa. Como assim o Filho de Deus não poder fazer nenhuma obra maravilhosa? Aqui há, gente, de forma clara, né, que o reino de Deus, o poder de Deus e o Espírito Santo, ele é movido obedecendo aos princípios,
né? Não há como nós queremos que Deus haja se nós não entrarmos em concordância, não apenas de boca, como a palavra diz, né? Não apenas no parecer, mas nós precisamos também ter o mesmo sentimento. E talvez seja isso, gente, que muitas igrejas não estão mais assim, ou nós pelo menos não estamos vendo tantas manifestações sobrenaturais, né? Como nós, quando lemos o Novo Testamento, né, do livro de Atos para frente, nós vemos ali a manifestação tremenda do poder de Deus, né? Como o apóstolo Paulo diz que o reino de Deus não é por palavras apenas, mas por demonstração de poder, né? E talvez seja por isso também, gente, que existe, né, tanta guerra, tanta divisão, tanta contenda dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, que está bloqueando, não é, digamos assim, o agir do Espírito Santo, né? Então eu trago esta reflexão aqui, né? E que se esse vídeo aqui ele serviu para esclarecer, para trazer luz ao seu coração, eu peço que você curta, né, e compartilhe, né, para que ele alcance outras pessoas. Um grande abraço.